Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos no nosso 9º episódio Jesus Histórico, onde nós estamos discutindo a historicidade de Jesus. Quais fatos são verdadeiros sobre ele, quais fatos não são. Ele caminhou entre nós, respirou o mesmo oxigênio que nós, e é justamente isso que eu estou trazendo para vocês ao longo desses episódios. Acabamos de entrar na parte em que falaremos sobre o nascimento de Jesus, as controvérsias sobre o nascimento dele, as controvérsias sobre a datação do nascimento dele, porque não sei se você sabe, mas quando comemoramos no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus Cristo, estamos comemorando em uma data fictícia. Por quê, Caio? Porque os evangelhos, eles não apresentam nenhuma data para o nascimento de Jesus, nem os evangelhos canônicos, nem os evangélicos apócrifos. Os evangelhos, eles dão indícios em qual período Jesus teria nascido, em qual ano, mas não dia e nem mês. E sim, naquele período já era contabilizado, os dias já eram contabilizados em dias, meses e anos. Então já existia um calendário consistente, mas não há meio de te explicar o porquê que os discípulos, os seguidores, não colocaram dia, mês. Os motivos podem ser inúmeros, a gente pode entrar numa discussão aqui infinita, mas não tem nada pontuado. Bom, vamos lá. Então, eu estou aqui com o meu notebook, eu vou ler algumas coisas aqui para vocês e a gente vai entrar aqui na discussão. Jesus Cristo Nazareno nasceu na cidade de Belém, uma cidade da Judéia, provavelmente entre o ano 4 e 6 a.C. Então vamos lá, aí vem o problema. Entre o ano 0, que seria para ser o nascimento de Cristo, ele provavelmente nasceu de 4 a 6 anos antes. E onde está esse equívoco? Quem cometeu esse equívoco? Esse equívoco foi cometido por um monge que foi instituído pelo Papa no século VI, no ano de 1534, para construir um novo calendário. Como funcionava o calendário romano naquela época? O calendário romano funcionava das seguintes formas. Primeiro, ele era contabilizado dentro dos reinados. Então, os Césares, assim que eles assumiam, existia um novo calendário. E toda vez que uma cidade era iniciada, começava-se um novo calendário. Então, eram diversos calendários. Era o calendário instituído em cima do imperador, era o calendário instituído em cima de cidades. Então, muito provavelmente, devia-se de haver alguns problemas quanto à datação naquele período, até por conta disso. Porque Roma influenciava em toda a questão cultural dos povos ao redor e dos povos sitiados por eles. Então, tinha o calendário do imperador, o calendário das cidades, e quando havia alguma nova tomada de poder dentro de Roma, o calendário mudava novamente, então a confusão era muito grande. E quando Dionísio foi intitulado pelo Papa para estar fazendo um novo calendário, em 1532, não 34, não, 532, perdão, século VI, o calendário era contabilizado em cima do ano de Diocleciana, e eles estavam no ano 284 de Diocleciana. O monge, esse monge Dionísio, ele não quis utilizar o mesmo nome, porque Diocleciana foi um perseguidor dos cristãos, então ele matou muita gente, ele cometeu atrocidades, então ele não quis utilizar esse mesmo calendário. Eu vou falar agora um pouco da história de Dionísio. Dionísio nasceu em 470 d.C., morreu em 544, também conhecido como Dionísio o Menor, nascido em Sitia Menor, na Roma. Hoje, essa cidade essa região é conhecida como Dobruja, na Romênia. Naquela época, ele era versado em matemática e astronomia. O que seria a palavra versado? Ele era estudado, ele era douto nessas áreas, matemática e astronomia. Então, o trabalho do Dionísio começou com os calendários a partir do momento que o Papa pediu para ele fazer alguns cálculos quanto à data pascual, para que eles pudessem instituir a data mais exata possível para as comemorações pascuais da Igreja. Então, vamos lá. Ele, não apenas ele fez o cálculo para as datas pascuais, como ele traduziu 401 textos canônicos do grego para o latim. Porque, preste atenção, a partir desse período,
as missas, as congregações, elas passaram a ser todas feitas em latim. Mas antes disso, era lido tudo em grego ou hebraico ou aramaico. E eles passaram a traduzir esses textos para o latim, a partir desse período. Ele também transcreveu o Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Constantinopla, o Concílio de Calcedônia, o Concílio de Sardes. Então, e ele descreveu também alguns textos apócrifos do idioma grego para o latim. Então preste atenção, não era qualquer um, não era um besta, não era um bobo, mas ele cometeu alguns erros quando ele foi calcular isso. E deixa eu pontuar para vocês aqui qual foi o erro dele. Eu vou passar para um outro ponto aqui, em que eu vou ler, vai ficar um pouquinho mais claro. Baseado na data de nascimento do Messias Jesus, foram realizados por Dionísio em 532, na época denominado 284 da era diocleciana. Exíguo não queria usar o calendário cujo nome se referia a um tirano perseguidor de cristãos e resolveu datar os eventos a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, ele teve que estudar, correr atrás para descobrir exatamente quando Jesus nasceu. Como os romanos datavam os eventos a partir da fundação de cidades romanas e de imperadores, teve esse problema. Eu vou ler agora para vocês um pequeno texto que está no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do imperador de Tibério César, sendo Pôncio Pilato presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Felipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias tetrarca de Albilene. Então vamos lá numa seguinte reflexão. Dentro dessas pontuações, ele conseguia levantar nos relatórios romanos o período de liderança de cada uma dessas pessoas que eu citei. Porque, como eu disse para você, toda a cidade romana, quando era fundado, era iniciado um calendário novo dentro daquela cidade. Então, ele pegou esses documentos e partiu do princípio. Se Jesus tinha 30 anos, no 15º ano do reinado de Tibério em Roma, e se Tibério sucedeu Augusto em 19 de agosto de 767 AUC, lembra que eu te falei que era uma contagem romana em cima do estabelecimento de uma nova cidade? Esse faz parte do calendário. Conclui-se que Jesus nasceu no ano 753 AUC. Porém, este fato está em discordância com o livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente para Jerusalém. Então, houve alguns conflitos entre a liderança de algumas pessoas descritas em alguns textos. Então, foi isso que deu esse erro na timeline de 4 a 6 anos para o nascimento de Jesus Cristo, né? Que dentro do calendário era para que ele tivesse nascido antes. Mas preste atenção, não é que era para ele morrer depois também, cara. O período era o mesmo, o erro consiste no nascimento. Beleza? E essa falha existe até hoje, tá? Vou falar para você. Depois a igreja, ela tentou arrumar o calendário, mas isso não foi possível por uma série de datas que já estavam estabelecidas e tudo que você fosse mexer ia terminar cagando ainda mais. Então vamos voltar aí para o nascimento de Jesus. Filho não biológico de José o carpinteiro e biológico de Maria, que segundo os evangelhos foi concebida pelo Espírito Santo aproximadamente aos 14 anos em sua virgindade. Jesus nasceu no final do reinado de Herodes Antipas, que acabou em 4 a.C. Presta atenção, 4 a.C. Então acredita-se que ele nasceu 4 a 6 anos antes, como eu falei anteriormente. Roma dominava a Palestina. A data do nascimento de Jesus é uma incógnita, pois 25 de dezembro é uma data fictícia. Lembra quando eu falei que essa data não existe? É uma data fictícia. E eu vou explicar para vocês em cima do que eles resolveram definir 25 de dezembro. A data em que os romanos celebravam sua festa de solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Quase todos os povos comemoravam esse acontecimento desde o início da civilização. Então preste atenção, essa é uma data pagã para os cristãos. Isso gerou muito problema depois, hein? O dia em que Jesus nasceu não consta nos textos canônicos.
o que gerou a oportunidade dos romanos coincidirem com as festas de final de ano, a semana entre o Natal e o Ano Novo. As principais fontes de informação sobre a vida de Jesus são os 4 evangélicos canônicos, pertencentes ao Novo Testamento, escrito originalmente em grego, em diferentes épocas, pelos seguidores dos discípulos de Mateus, Marcos, João e Lucas. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus nasceu em Belém porque, na época, o imperador Augusto obrigou seus súditos a se registrarem no primeiro censo do império. Dessa forma, todos deviam retornar à cidade de origem, onde tivessem propriedade. Então, se você leu os textos bíblicos, provavelmente você lembra que quando Maria comunica a José que ela estava grávida, José decide ir embora. Um anjo visita José e fala que Maria estava grávida através do poder do Espírito Santo e que ela estava grávida do Filho de Deus e que ele estava incumbido da missão de cuidar dessa criança, de ensinar essa criança. Então, José voltou atrás e resolveu casar com Maria. Então, José pega Maria e vaza para Belém, porque ele tinha recebido essa ordenância do imperador para que todos que tivessem residência, todos que tivessem propriedade em Belém, retornassem para que fosse feito um censo. Então, ele retornou, assim como dizem os relatos no livro de Mateus. Então, vamos lá, vamos voltar para o dia 25 de dezembro, porque tem uma treta aí dentro. Qual que é a treta? Qual foi a ideia da igreja naquele período? Roma era uma cidade, não era uma cidade, né? Era um reinado muito grande em que muitas religiões habitavam ali dentro, naquele mesmo ambiente. Eram diversas cidades e cada uma cultuava algo diferente. Então eram muitas religiões pagãs confrontando com a visão cristã daquele período, no século V, século VI. Então qual foi a grande ideia? Peguemos a data que não incomoda ninguém, todo mundo festeja, todo mundo brinca, todo mundo vai para a rua, todo mundo pula, que era qual? O período de solstício, que era a noite mais longa do ano, 25 de dezembro. E Roma estabelece como a data do nascimento de Jesus Cristo e eles passam a comemorar o nascimento de Jesus Cristo. A Igreja Católica passa a comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. O grande problema é que essa é uma data pagã, de festas pagãs. E após o rompimento da Igreja, a fragmentação da Igreja, com as 99 teses de Martinho Lutero e as demais fragmentações de religiões cristãs que foram surgindo depois, deu uma treta gigante, porque a grande maioria não, minto, algumas poucas denominações decidiram não comemorar o Natal, porque conclui-se que era uma festa pagã. Mas a festa não é pagã, a data é pagã. Então, se nós formos fazer um raciocínio, isso eu estou falando como cristão, o problema não é a festa, nem a data. Porque se o teu intuito é comemorar Jesus, que é o que você contempla, que é o que você adora, então tanto faz, tanto fez a data. Mas existe sim essa questão litúrgica que para algumas pessoas implica algumas crenças. Então isso para alguns posicionamentos, para algumas fragmentações da igreja cristã, isso é um grande empecilho. Bom, nós discutimos hoje o nascimento de Jesus, a data, as polêmicas que existem em cima das datas. Se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa mal esclarecida, algo que eu possa explicar um pouco melhor, e se eu não souber, eu vou buscar informação, manda um comentário, me chama no direct, eu não sei, mas faça alguma coisa, beleza? Fica com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo episódio.